10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Somos nós aqui, sexta-feira, sextou. É nesse dia 19 de maio de 2023. Dia lindo, de outono, excepcional. Mas eu convido a vocês que curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. Estamos pelo canal do YouTube. É da Rádio TV Impacto Web de Gravataí. Nós hoje estivemos numa solenidade lá na Zona Norte de Porto Alegre. Aniversário de 56 anos do 11º Batalhão. Junto a esta solenidade, tivemos o encontro dos veteranos e veteranas do 11º BPM. Tivemos satisfação de fazer cobertura. Algumas entrevistas, todas têm o seu valor. Mas pessoas que também tinham destaque nesse encontro, o comandante do batalhão e também o comandante-geral da Brigada Militar. Tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com eles e colocamos ali no nosso canal do YouTube. Encontro dos veteranos do 11º BPM. Muita satisfação nós tivemos em fazer esta cobertura. Mas aqui no nosso programa, esse aqui é só o preâmbulo. Temos, como sempre, aqueles outros 2 estúdios. Aquele 1 em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2 em que nós lemos a nossa sinopse. A nossa sinopse hoje não está muito recheada. Talvez nós tenhamos falhado porque passamos o dia inteiro fazendo aquela cobertura. Mas vocês merecem a nossa atenção e nós não podemos desprezar de uma maneira nenhuma vocês, que são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que a quantidade de espectadores nos ajuda e muito. Temos satisfação de conversar com vocês, porque o programa é uma conversa entre amigos. Mas algumas notícias que nós teremos, vamos dar aquele preâmbulo agora. Não esqueçamos que lá no domingo teremos Grenal. Que situação a dupla Grenal se encontra. Não sabemos quem deve gozar de quem. Eu acredito que essa disputa vai ser entre quem será o menos pior. É o que nós esperamos. Corneta é difícil, mas com certeza ela tem que existir. Assim é o futebol. Ouvida na Polícia Federal, a esposa do Mauro Cid admitiu em depoimento que usou o certificado de vacinação falso. Ele foi ouvido no dia de ontem e ficou calado por orientação da sua defesa, porque não teve acesso aos autos e saber quais as acusações que a Polícia Federal tem. Mas hoje, ao ouvir a esposa dele, admitiu o uso. Isso aí pode trazer um prejuízo a ele. A Polícia Federal também indiciou o ex-presidente da FUNAI por omissão no caso do assassinato de Bruno Pereira e do britânico Dom Phillips. Não esqueçam que ele foi nomeado na gestão do presidente Jair Bolsonaro. A Petrobras também pode reduzir mais os preços dos combustíveis. Mas não esqueçam que o Supremo liberou para que os estados legislem sobre o ICMS. Então, o nosso estado, por exemplo, que tem um ICMS muito alto, essa redução é bem menor. Mas esperamos que surta efeito, é o que nós todos aguardamos. Também lembrando que a Expo Leite, que acontece ali no Parque Assis Brasil de Esteio, diante da grande visitação que tem e com entrada grátis,
deverá ir até domingo. Também o desemprego aumenta em 15 estados no primeiro trimestre, incluindo o nosso estado, o Rio Grande do Sul. O ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento sobre revista íntima em presídios, porque na mudança de votos de um dos ministros, o Nunes Marques, aí ele achou por bem suspender e depois irá a plenário, porque não foi unânime essa decisão. Também quanto à nova carteira de identidade, não terá aquele campo, sexo, nem restrição entre nome social e o registro civil. São novos tempos. A Michele Bolsonaro disse assim: posso até vir a ser candidata a um cargo do Legislativo. A possibilidade existe. Também, o preocupante na nossa saúde, que internações de crianças por síndrome respiratória permanece em alta aqui no nosso Rio Grande do Sul. O estado, o nosso Rio Grande do Sul, também deu início à implantação de monitoramento dos agressores de mulheres por tornozeleiras eletrônicas. Uma proposta de reestruturação do IP Saúde foi encaminhada para a Assembleia Legislativa. Isso aí foram alguns números que as entidades representaram. Diminuiu, disse o governador, que mudou um pouco, mas muito pouco, esses índices aí em números. Mas tem um pega-ratão, como se diz no popular. Dentro desse projeto, o governador também pede que a Assembleia aprove reajustes tanto dos dependentes quanto dos associados a qualquer momento. Essa é a gestão Eduardo Leite. Tudo em prejuízo dos funcionários públicos. Ele foi reeleito, mas eu acredito que não seja pelos funcionários públicos, pelo menos é a minha impressão, e eu penso dessa forma. Funcionário público que sou, né? Já vi a gestão anterior e sofro com a gestão atual. Aqui no Rio Grande do Sul, preocupante na área da saúde. 32 mortes por dengue já neste ano de 2023. 2 mães são presas por suspeita de entregar as próprias filhas para abusos sexuais aqui no nosso estado. Nomes e números daremos lá na nossa sinopse. Com expectativa de crescimento de público, a FenaSul e a Expoleite prosseguem até domingo no Parque de Exposição de Esteio. Até repiquei porque realmente essa notícia é muito boa e aquele principal, né? São entradas grátis, então aproveite, tem exposição quase igual à Expo Inter. Exposição de coelhos, animais, ovinos, bovinos. Lá vale a pena visitar, principalmente as suas crianças. Uma visitação em família. Aqui em Porto Alegre também foi anunciado que as unidades de saúde serão abertas no final de semana a partir já deste sábado. Se você vai fazer a inscrição para a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre, as inscrições terminam já neste domingo. Também uma prévia do PIB brasileiro avança 2,4% no primeiro trimestre, a maior alta desde o ano de 2020. Agora você, aposentado e pensionista do INSS, terão cartão digital com acesso a clube de vantagens. Os beneficiários do INSS também já podem consultar o valor do seu 13º salário. O Supremo Tribunal Federal retomará lá na quarta-feira um julgamento para decidir se porte de drogas para consumo é crime ou não. Eu acredito que está no caminho de legalizar as drogas, o que para nós, sociedade ordeira,
é uma notícia muito ruim. Em 12 anos, o governo federal já validou 12 mil diplomas de médicos formados no exterior. Também preocupante na nossa saúde, o Ministério da Saúde investiga um caso suspeito de gripe aviária em humano, isso lá no Espírito Santo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que despesas do Brasil vão crescer menos que a metade das receitas em qualquer cenário para 2024. Também imagens de abuso infantil crescem 70% no primeiro quadrimestre no nosso Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, amplia derrotas jurídicas e políticas da Operação Lava Jato. E o ministro que cassou, do TSE, que cassou o Dallagnol, é o juiz Benedito. É aquele que disse aquela frase na posse de Lula: missão dada é missão cumprida. Talvez ele esteja cumprindo uma missão. Líderes também do G7 anunciaram novas sanções contra a Rússia por conta da guerra na Ucrânia. Nesse caso, eles contestaram a ideia do presidente Lula, que dizia que era contra sanções duras dadas à Rússia em razão da sua invasão na Ucrânia, mas o G7 decidiu bem ao contrário. Reprime a Rússia porque sabe que realmente eles foram um país invasor, não tem cabimento. O caso do deputado Deltan Dallagnol gera um debate sobre interpretações da lei da ficha limpa. Sérgio Moro é alvo de investida do PL. O Brasil também quer 25% dos alunos no turno integral, já no ano de 2024. Também o dólar fecha a semana em alta e se aproxima dos R$5. A Ibovespa também em alta, guiada por ações sensíveis à taxa de juros. O Grêmio, falando no esporte, chega à marca de 100 mil torcedores, mas o pessoal agora está meio desiludido. Também um ex-jogador colorado é citado no esquema de apostas em partida do Inter contra o São Paulo lá no ano passado. O Kahneman é líder de interceptações do Grêmio no Brasileirão. Já no lado do Inter, o Arangues pode ser relacionado para o Grenal 439, que acontecerá lá no domingo. Também uma falha no sistema bancário atrasa pagamentos de milhares de parcelas de benefício do INSS. Uma nova facção, rival do PCC, promoveu guerra com armas pesadas lá numa cidade do interior. No futebol, Lucha e Mano estão à beira da demissão. O Mano pode assumir o timão e Ceni o Inter, Rogério Ceni. Eu não concordo, não gostaria disso aí, mas é notícia e nós estamos dando a vocês. Também os russos estão comprando artigos de luxo em Dubai para driblar as sanções que são impostas pelo Ocidente. Falando de artistas, pouco interessa, isso não é notícia, mas Roberto Justus, ex da Galisteu, após falar que a apresentadora compra em brechó e diz, ela é mais fashion do que eu. Colocam notícias e nós damos a vocês só notícias que estão nos nossos jornais e nós somos obrigados
a estar sempre falando assim ao Pauta Livre, mantendo vocês bem informados de notícias quentinhas e da hora. Fato lamentável também que nós tivemos um bebê que foi atropelado por um carro. Isso aconteceu aqui no nosso Rio Grande, lá na cidade de Itaqui. O Simers, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, lança uma campanha contra a abertura de novas vagas de medicina. Também os servidores da Defensoria Pública do nosso Rio Grande do Sul esperam o projeto de reajuste salarial já para as próximas semanas. A Justiça também bloqueia, aí no esporte, 8,4 milhões do Atlético Mineiro por dívida com o Ronaldinho. O Marquinhos, o nosso jogador da seleção, renovou com o PSG até 2028. Decisão da FIFA, seleções da Copa de 2026 serão agrupadas por região. Também um alerta climático que nós temos aí, que os grandes lagos do mundo estão secando. É um estudo que diz isso. A Polícia Federal apura se o governo Bolsonaro tinha fábrica de cartões falsos de vacina. Vejam só, isso é a Polícia Federal quem diz. Passamos muito tempo falando de juros, precisamos de reforma. Quem diz isso é o presidente do Banco Central, o Campos Neto. Naquela fraude do futebol, a mulher de um dos acusados movimentou nada mais, nada menos do que 2 milhões de reais. A polícia do Rio prendeu 10 marginais escondidos em um bunker no tráfico. Fuzis e granadas foram apreendidas numa ONG que tinha lá no Rio de Janeiro. Um rapper, eu não o conheço, Felipe Rett. Ele tem um carro de 3 milhões de reais apreendido por estar embriagado, pela lei seca. Também, para terminar o nosso preâmbulo, a funcionária do Burger King diz ter feito xixi nas calças por que fosse proibido de ir ao banheiro. Mas vamos aos estúdios, um estúdio 2 da nossa emissora, para realmente iniciarmos a nossa live daí ao vivo. É para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem
e nós sempre com aquela qualidade. 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos aqui. Estúdio 2 da nossa emissora. Talvez nós sentimos, posso sentir alguma coisa nas minhas cordas vocais, que hoje passei o dia fazendo cobertura lá na zona norte de Porto Alegre, ali do 56 anos do 11º BPM. Conversei demais fazendo a cobertura e talvez a minha garganta venha a me causar um prejuízo agora. Mas vamos hidratando a garganta, vamos falando, e inclusive não tivemos nem tempo hábil de fazer um bom preparo da nossa sinopse. Mas a obrigação nós tínhamos e estamos aqui. O programa Pauta Livre não pode falhar. Segundas, quartas e sextas, a não ser que haja um mal maior. Os equipamentos excepcionais, som, qualidade, estúdio, muito bom. Vamos nos queixar do quê? E ainda temos energia e saúde para estar conversando com vocês, que são o top principal do nosso programa. Agora sim, esse aqui é o Estúdio 2. Agora vamos lá, o Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. Aqui estamos nós. É Estúdio 1 da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Número 1 no dia de hoje foi o Alexandre Marques, nosso expert na área do esporte principalmente, embora que ele nos traz muitas outras informações. É a colaboração que eu peço para vocês. Claro que nós temos a nossa sinopse, mas se vocês não trouxerem alguma informação, esta é a razão principal do programa. Troca de informações e alguma cultura também, que vocês nos trazem alguma curiosidade. O Alexandre Marques disse assim: uma boa noite, Severo. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, FIFA, lá de São Paulo. Ele é quem vai comandar o nosso Grenal no domingo, às 18h30, na Arena. Já nos deu boa noite logo depois a Janei Lima, zona norte de Porto Alegre. E primeiro me reportava que era o casal 20 e o esposo, o Henrique da Silva e Silva. Capitão Henrique, meu amigo da turma CFS 72, amanhã nós temos um almoço do nosso grupo da turma CFS 72 lá na Grelhatos, em Porto Alegre. E aí, falando, além desse aí, apareceu o nosso amigo que há um tempo não estava conosco, que é o filho deles, é o Thatcher Silva. E ele diz assim: vamos que vamos, eu estou na área, toda a família está conosco. Nesse meio tempo também o Jorge Antônio, aquele homem dos Guerreiros Martinica, lá de Viamão, também entrou só dando um ok aí e não se manifestou em nada. Diz alguma coisa, Jorge Antônio. Entra aí, participa da nossa live, não tem por que ficar na moita aí, diz alguma coisa. E o Tati diz assim, ó: tomando uma caipirinha junto com o pai e assistindo o Pauta Livre. Muito obrigado. O Pauta Livre é Zona Norte de Porto Alegre. Alexandre Marques também é Zona Norte, só que em outra região da Zona Norte. Coisa boa. E que estejam conosco, com certeza pode opinar, dizer alguma coisa. O Henrique disse assim: sobre o futebol, estou um pouco decepcionado. Ele fala lá do Grenal. Uma tossidinha normal e aquele copinho básico. Não temos patrocinador, então o nosso canequinha básica é essa aí. O pessoal tem personalizado em outras lives, mas o que importa é o teor da nossa live. É assim que é. Mas vamos lá. Então o Henrique, como nós íamos dizendo, ele está um pouco decepcionado. Então tá bom, ainda há esperança. Eu já estou muito decepcionado que a qualidade técnica do futebol gaúcho está muito abaixo do brasileiro no total. Tomara que nós consigamos continuar na competição, né? Mas a coisa tá feia. Tá muito difícil qualquer dos times. Corneta, qualquer das partes, fica muito difícil cornetear um ao outro.
Agora sim se manifestou o Jorge Antônio, nosso amigo, e diz assim: uma boa noite a todos. Amanhã, grandes jogos na Superliga de Viamão. Agora não é mais Superliga, mudou o nome. Antes era Superliga Viamonense Esportes. Agora, nessa que vocês disputam, eu que passo a arte na página dos Coroas de Canoas, tenho que dar a informação a ti que está disputando a competição. Agora é a Liga Viamonense de Futebol. Esse é o nome da liga em que está disputando Martinica, da qual tu participas, que é a categoria Master 60. Mas vou retornar aqui ao Estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse, porque as notícias hoje rolaram bastante. Ainda repercute aquela cassação do Dallagnol. Estão discutindo demais e muita gente está contestando aí essa aí, porque ele não cometeu crime nenhum. É o que os outros parceiros estão disputando. E aí havia uma presunção de um crime. O Jorge Antônio deu aquele like de positivo. Agora sim, retorno ao Estúdio 2 e vou dar uma notícia para vocês vão achar estranho. A Suprema Corte, com sensatez, decidiu que Twitter e YouTube não poderão ser responsabilizados pelas postagens de seus usuários. Mas a notícia para vocês é a Suprema Corte americana, não é a nossa Suprema Corte. Isso aí foi só uma pegadinha que eu dei essa pausa para que vocês se iludissem que fosse a nossa Suprema Corte. Não, é a Suprema Corte americana. Agora sim, estamos aqui no Estúdio 2 dando continuidade às informações para vocês. O ministro do TSE foi o ministro Benedito, aquele que disse missão dada, missão cumprida na posse do presidente Lula. Ele que foi o responsável pela cassação do deputado Dallagnol, o mais votado do Paraná. Isso aí é meio estranho uma decisão desta forma por este juiz. A crise no IP Saúde, agora é comentário do nosso estado. Ela é pior do que os funcionários pensavam. Porque lá nas entrelinhas desse projeto, o governador Eduardo Leite do nosso Rio Grande do Sul, ele pede autorização, a Assembleia autorizar, que ele pode aumentar a mensalidade dos sócios e também o valor dos dependentes a qualquer momento. Isso é que diz lá nas entrelinhas do projeto. Então o projeto é muito pior do que os funcionários pensam. Agora sim, o jurídico da SSTBM, o Agra, leu na íntegra e ele disse isso. E olha, eu acredito que vai ser aprovado, porque ele tem um apoio maciço na Assembleia Legislativa e o prejuízo aos funcionários públicos é inevitável. Teremos, além de ter reajuste zero, também haverá decréscimo no salário em razão desse aumento nas mensalidades do IP Saúde, um rombo que tem, e mais de 300 milhões de reais que a Fazenda deve ao Instituto de Previdência do Estado. Mas só que esse rombo, o governador quer que o funcionário público ou o associado que cubra esse rombo. As entidades já estão articulando para a possibilidade de uma debandada total dos sócios do IP. Eles devem prometer a um outro instituto que forneça melhores condições ao IP por esse preço extravagante que o funcionário paga, e
aí será uma debandada. Eu acredito que não seria nada bom para o IP, mas é a solução mais viável ao funcionalismo público, diante dessa atitude do governador Eduardo Leite. Quer dizer, rombo no IP coberto pelos funcionários públicos. Não tem cabimento. Ele disse que o IP Saúde deveria concorrer com a previdência privada. Não tem cabimento. Isso aí não tem cabimento. Como ele disse, o pessoal reclamou contra o reajuste do funcionário público, em especial uma comissão da segurança pública. Sabe o que ele disse? Que o policial ele tem que servir por vocação. Então, quer dizer, esqueçam a remuneração, esqueçam melhores condições de vida e siga a sua vocação. É ser policial, é ali onde o perigo está, que todo mundo foge e o policial vai de encontro ao problema, sempre defendendo a sociedade. Esse espírito que eu vi ainda no dia de hoje, que eu fui lá nesses 56 anos do 11º BPM, e vi o quanto o pessoal, mesmo aposentado já há muito tempo, com toda aquela ênfase, sempre com o pensamento de defender a sociedade. Embora que os órgãos de segurança pública não sejam reconhecidos desta forma. A esposa do Mauro Cid, tenente-coronel ajudante de ordem, que está preso, do presidente Jair Bolsonaro, ela admitiu em depoimento que usou o certificado de vacinação falso, sendo que ele, no depoimento de ontem, ele ficou calado, porque a sua defesa orientou que ele não deveria se manifestar em razão de que a defesa não teve acesso aos autos ou o que tem para acusá-lo a Polícia Federal. Mas a esposa dele deu esse depoimento. A Polícia Federal conseguiu. Também está acontecendo a Expo Esteio, lá de Esteio, a Expoleite de Esteio. E a entrada é gratuita e, diante da grande quantidade de pessoas que estão visitando-a, eles vão prolongá-la até domingo. Então aproveite. É no Parque Assis Brasil, em Esteio. O Transurb larga as pessoas ali na estação, frente a essa aí, ela se assemelha à Expo Inter, a exposição de animais, coelhos, ovelhas, todo esse tipo de... Então, vale a pena. Levando a família, crianças, melhor ainda. É uma coisa muito boa. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente da FUNAI, é o Marcelo Xavier. O que eles alegaram? Que ele está sendo acusado de omissão por não ter tomado as devidas providências lá no caso das mortes do Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Ele foi presidente da FUNAI na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Já tem um estigma, daí você já sabe qual a decisão e a Polícia Federal a providência que está tomando. Também a Petrobras, ela disse que pode reduzir mais ainda o preço dos combustíveis. Como sabe, foi anunciado, o preço dos combustíveis tiveram uma redução, inclusive o gás de cozinha. E agora vem essa notícia, que pode reduzir ainda mais. Mas não esqueçam que os estados têm liberdade de cobrar o ICMS cada um ao seu prazer. E o nosso aqui no Rio Grande do Sul, por que nós perdemos para o nosso vizinho Santa Catarina? Porque o ICMS aqui é muito alto. Essa é a razão de que a nossa economia está sempre perdendo para um estado pequeno, que é o estado de Santa Catarina. Mas nós continuamos acreditando e torcendo pelo nosso Brasil.
A nova carteira de identidade tem novidades. É coisa estranha, diferente, que não terá o campo onde diz sexo. Porque tem sexo masculino e feminino e agora tem outro sexo que a gente nem sabe a quantidade imensa. Então por isso que aquele campo não vai ter na nova carteira de identidade. Também não haverá distinção entre nome social e o de registro civil. Novos tempos, e nós temos que nos adaptar a eles. É desta forma. O ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, ele suspendeu o julgamento sobre as revistas íntimas nos presídios. Claro que é típico de quem decide num gabinete, mas a gente que conhece na prática, ou as pessoas que sabem a dificuldade que tem agora a segurança pública e agora a polícia penal, que a revista íntima é uma necessidade. E o Supremo está tentando ainda pensar se autoriza ou não. Porque não é unânime. Porque o Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, mudou o seu voto e, diante disso, Gilmar Mendes segurou esta votação e levará a plenário. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, que entrou o nosso amigo, aquele que nós indicamos, Almeida Contabilidade, é o Alcides Almeida Correia. Está dizendo assim: boa noite, senhores. Tenham um ótimo final de semana. Vou enviar uma frase para enriquecer a pauta. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Sêneca, filósofo grego. Muito obrigado. Ele disse que essas pérolas ele nos mandaria e nós agradecemos. Muito conteúdo nessa filosofia. Muito obrigado, Almeida, por estar conosco e espero que tu estejas te recuperando da dengue. Agora as notícias sempre aumentam dia a dia os casos de dengue, de letalidade, né? Mas isso é para quem tem comorbidades. Como tu estás te cuidando bem, nós esperamos que tu diga alguma coisa, se está bem recuperado, se está legal, nós torcemos por ti. Porque qualquer dos nossos amigos que esteja com alguma enfermidade, seja ela qual for, estamos torcendo por ele e é o teu caso. Tu contraíste dengue, estava em uma situação, não podia nem interagir conosco, mas esperamos que a tua saúde seja cada vez melhor. Diz alguma coisa para nós aí, Alcides. E eu volto lá ao Estúdio 2. E aproveitando a oportunidade, esta é a razão do Alcides Contabilidade, quase ao término da declaração de imposto de renda, nós vamos, então, passar a indicação que nós damos. É Almeida Contabilidade, a sua solução. Vejam aí. Qual a nossa indicação? É Almeida Contabilidade. Lembrando que estamos vencendo o prazo para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então se apresse. Se ainda não fez, a nossa indicação tem muita validade. Além de outros serviços que o Almeida presta. É assessoria contábil, é assessoria tributária, também escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresa. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. É em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande do Sul. Alguma referência? Claro que temos a dar. É ali próximo à Academia da Polícia Militar e também da Associação dos Cabos e Soldados. O local ali é conhecido também como Volta da Cobra. O Almeida também dá assessoria pelo WhatsApp, de uma maneira gratuita. Os telefones é o DDD 51, pelo 999 657 380. Também pelo 993 45 8177. Mas também temos telefone fixo. É o DDD 51 pelo 211 288 82.
Outra coisa, o Almeida vai dar um brinde a cada declaração que seu cliente fizer com ele. Mantenha contato, com certeza vai ver a qualidade. Nós indicamos porque conhecemos o serviço. Mantenha contato, logo está expirando o prazo para a declaração do imposto de renda. Nós indicamos porque conhecemos. É isso aí, nós recomendamos também porque está quase na hora do término da declaração de imposto de pessoa física, imposto de renda. Deu a notícia anteontem que 40% das pessoas ainda não declararam. Então, quando o prazo está quase expirando e o pessoal ainda não declarou, e é por isso que a preocupação existe, porque as pessoas, o brasileiro tem aquele costume de deixar tudo para a última hora. Não deixe para a última hora. Faça a sua declaração antes disso e siga a nossa recomendação, Almeida Contabilidade. Agora vou lá no Estúdio 1, porque é ele que entrou conosco. Talvez até para dar uma satisfação do que nós questionamos há pouco tempo quanto ao seu estado de saúde. E ele diz assim: sim, amigos, estou ótimo, muito bem, e voltei ao trabalho, mais forte do que antes. Muito obrigado pela graça e a energia positiva da parte dos amigos. É isso aí, Almeida, é isso aí que nós queremos. Muita energia, satisfação, estarmos vivos, cheios de energia, é muito bom nos dias de hoje. Moléstias acontecem, temos dengue, chikungunya, H1N1, influenza, tudo isso nos afeta. E a Covid, o pessoal conta, mas ainda não terminou. Então nós temos que ter muito cuidado. Retorno então ao Estúdio 2 da nossa emissora, e eu não posso deixar de recomendar também na área da saúde. É Centro Odontológico Canoas. Contabilidade, Almeida Contabilidade. Mas, na saúde bucal, Centro Odontológico Canoas. Tá aí para vocês. Alô, amigos. Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37857484. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos. Uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas. A sua solução na área bucal.
Isso aí, pessoal. Então, estamos retornando ao estúdio 2 da nossa emissora. Vamos dar uma continuidade aqui da nossa sinopse. Quase ao término do programa. Se vocês quiserem interagir conosco, 21 horas e 48 minutos. Se aligerem, que estamos quase ao término do programa. Hoje também saiu o noticiário de que inscrições para a 38ª Maratona em Porto Alegre terminará já nesse domingo, é o prazo. Então, você se aligere para fazer esta inscrição. Nós temos um maratonista que é o nosso amigo Betão, mas ele vai disputar uma outra maratona que será lá em 2024, tá? Uma equipe médica ali, mas ele não participa quase do nosso programa, levanta muito cedo e ele está lá em Marisul, é líder comunitário. Ele não está sabendo disso, mas talvez também não fosse competir nesta maratona aí, que ele não quer ter uma lesão, porque ele tem uma outra mais importante que vai disputar, inclusive uma equipe médica que dá o seu acompanhamento. É um atleta maratonista. Porto Alegre também terá unidades de saúde abertas no final de semana. Já começará a partir de amanhã, no sábado. Uma prévia do PIB brasileiro avança 2,4% no primeiro trimestre. Esse é o maior desde o fim do ano de 2020. É uma boa notícia na área da economia. O Randolfo Rodrigues, o líder do governo, ele deixa o Rede Sustentabilidade. E ele diz que a sua relação com o partido já tinha se esgotado. Mas disse que ainda não saber a que partido vai se filiar. Ele é líder do governo. Aposentados e pensionistas do INSS terão cartão digital com acesso a clube de vantagens. O Supremo Tribunal Federal retomará nesta quarta-feira o julgamento para decidir se o porte de drogas para o consumo próprio é crime ou não. É o caminho que nós seguimos. Em 12 anos, o governo federal já validou quase 12 mil diplomas médicos formados lá no exterior. Os beneficiários do INSS já podem consultar o valor do seu 13º salário. É uma boa notícia. O Ministério da Saúde investiga um caso suspeito de gripe aviária humana. Isto é lá no Espírito Santo, mas preocupa a todos nós. Líderes do G7 anunciaram novas sanções contra a Rússia por conta daquela guerra e a sua invasão à Ucrânia. Falando sobre a guerra da Ucrânia, a guerra continua mais acirrada. Lá em Bakhmut, o combate é ferrenho. A Ucrânia diz que está tomando território, ou retomando, que Bakhmut foi tomada por forças russas. Enquanto que a força russa dizem que as forças regulares estão abandonando, pelo acirramento do combate, estão abandonando as suas posições. E com isso, os mercenários do grupo Wagner também estão se queixando que eles estão sendo abandonados pelas forças regulares, estão recebendo pouca munição e estão perdendo terreno. Então, isso é preocupante, aquela guerra lá não tem fim. É realmente o nosso mundo está desta forma. E é terrível, os países estão... Há interesses políticos, tudo é interesse político. Os países tentam colocar seu armamento para teste lá nesse combate. E aquele povo sofre e muito. Isso aí é triste, é muito ruim e nós não concordamos com uma guerra dessa aí. Pelo jeito, o presidente Lula, o presidente brasileiro, concorda que
a Rússia tem razão, mas agora no G7 ele foi contestado e não nada a ver. Um censo oceânico pretende encontrar 100 mil novas espécies em 10 anos. Também o WhatsApp ganha um novo recurso para proteger conversas. As ferramentas, você se informa para saber ali nas redes, na rede da internet que explica tudo isso. Em Porto Alegre foi aprovado um projeto para combater a evasão escolar. Isto é uma boa notícia. As vendas do comércio varejista brasileiro crescem 8% em março. É uma boa notícia. O dólar também fecha a semana em alta e se aproxima dos R$5. A Ibovespa também alta, guiada por ações sensíveis à taxa de juros. Então é a economia que está aí, os problemas estão existindo e nós acompanhamos as notícias. Mas com isso nós vamos encerrando nessa sexta-feira o nosso programa Pauta Livre. Lembrando que teremos um encontro novamente lá na segunda-feira. Hoje, dia 19, então lá no dia 23, 21 horas, é o nosso encontro. A turma CFS C72, lembrando, amanhã, almoço lá na Grelhados. O nosso boa noite. Fiquem com Deus, um excelente final de semana é o que desejamos. Tudo tem início, meio e fim. E o nosso programa hoje tem seu fim. É o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O nosso boa noite e um ótimo final de semana. O dia hoje foi lindíssimo e amanhã promete também dia ensolarado, embora a temperatura um pouco baixa. 19 graus nesse momento. A sensação térmica parece que é menor a temperatura. Mas, seja qual for, frio ou calor, o calor humano sempre existe no nosso programa. Segunda-feira, nosso encontro. Dia 23, 21 horas. Não esqueçam. Pauta Livre.